A Capitolina é uma revista sobre literaturas em língua portuguesa que nasceu em abril deste ano, no pico da pandemia. E esta revista lusófona, que se dedica a divulgar autores e livros de qualidade literária, não nasceu nem em Portugal, nem, curiosamente, no Brasil. Nasceu, sim, no Reino Unido. Mais um sinal da vitalidade cultural das diásporas de língua portuguesa espalhadas pelo mundo. E por isso mesmo temos hoje uma dupla luso-brasileira a viver do outro lado da Mancha para nos falar da Capitolina, as escritoras Nara Vidal e Gabriela Ruivo Trindade. Olá as duas. Olá. Olá. Olá, esta é a primeira vez que fazemos uma coisa a três, portanto vamos ver se corre bem. Obrigado por estarem aqui connosco. Olha, Nara, começo por ti. Fala-nos do nascimento da Capitolina, como surgiu a ideia, como é que começou tudo? Nuno, primeiramente, muito obrigada pelo seu convite. Olá, Gabriela, e é muito bom estar aqui com vocês, discutir um pouquinho, falar um pouquinho sobre literatura e suplementos literários, revistas literárias. Bom, a Capitolina, ela nasceu primeiramente, é um galho, digamos assim, da livraria que eu mantenho. É uma livraria, mas, assim, na verdade, é muito niche, né? É um mercado muito niche. Livro publicado originalmente em língua portuguesa, vendidos aqui no Reino Unido. Então, não é que seja exatamente um modelo de negócio de sucesso, né? Não é isso. Mas não passa de uma vitrine, né? Uma vitrine, a gente expõe os títulos para as pessoas que têm interesse em adquirir livros de literatura brasileira contemporânea. Geralmente são livros de editoras muito pequenas, que não têm grande representação aqui fora, né, nos mercados internacionais. Então, com a pandemia, eu fiquei muito limitada à questão de fazer entregas dos livros, essa coisa toda. Então, para não perder aquele desejo de continuar divulgando literatura brasileira em língua portuguesa, eu pensei em começar a colocar alguns contos, alguns trechos de textos, poesia, tudo isso no site da Capitolina. E aí, aos poucos, eu conversei muito com a Gabriela, e aos poucos eu comecei a colocar a Capitolina Revista no ar. E foi muito interessante, porque eu acho que eu subestimei um pouco o desejo de todo mundo envolvido nessas edições em ajudar, né? Na verdade, todo mundo tinha enorme interesse em ler em ter uma outra revista para ler. Temos várias publicações incríveis, excelentes, mas eu acho que nunca é demais ter mais uma, né? Ter mais um espaço. Então, foi a partir disso... Apreendo das tuas palavras que está a ser um sucesso, de certa maneira. Pois é difícil medir o que é o sucesso, né? Para mim tem sido fantástico, porque o que tem acontecido? Eu tenho feito contatos interessantíssimos com pessoas, autores de língua portuguesa que vivem por todos os cantos. Isso para mim é muito interessante, porque do ponto de vista, né, meu, isso me abre muita oportunidade de conhecer literatura de autores que eu não teria necessariamente a oportunidade de conhecer se não fossem introduzidos. E nesse espaço, exatamente, a Gabriela tem uma função muito importante, que a Gabriela faz exatamente uma ponte, né, entre autores, geralmente de Portugal, ou até da África, que eu geralmente fico um pouco mais concentrada nos brasileiros, e a Gabriela abre um pouco esse espaço para o além, né? O além-mar. Então, vamos aqui, vamos falar com a senhora Diz, desculpa. Desculpa, nesse sentido é muito importante. Então, eu acho que o sucesso, né, no caso, seria essa abrangência de literatura feita em língua portuguesa, né? Tem muito mais a ser feito, e eu acho que a recepção das pessoas, a receptividade, como as pessoas estão lendo os textos, isso tudo nos motiva cada vez mais a continuar, né? Porque, assim, dá muito trabalho, né? Dá um trabalho grande. Sim, imagino, né? E nem sei, eu não tenho, assim, uma
prazo, uma data determinada de publicação muito rígida, porque eu tenho muitos outros projetos, mas eu tento fazer a coisa assim, pelo menos uma vez por mês, a gente tenta colocar uma edição Para já, pé. pelo que eu vi, tem sido mensal. Não é? Sim, Todos tem os sido meses, ou mensal. desde abril. Exatamente. Agora, em novembro, eu não fiz nada, porque, de fato, tinha outros projetos, mas agora, a de dezembro, em compensação, para compensar essa falta de novembro, a de dezembro vem recheada com muita coisa. Acho que a gente dobrou o número de participações. Sim. Então, tá bem interessante. Então, para mim, esse é o sucesso. Essas são as leituras, os acessos, os cliques, as pessoas lendo, compartilhando. Isso tudo é muito importante. Claro. Bem, falamos agora com a Gabriela, a senhora embaixadora entre o Reino Unido, o Reino Unido, a África e Portugal. Gabriela, tu vives já, tu quando ganhaste o Prémio Lei em 2013, acho eu, não foi? Uhum. Já não me lembro. Tu já vivias, já eras imigrante, já vivias... Já, eu estou aqui em Londres desde 2004, fins de 2004, começo de 2005. Pronto, foi quando tinha eu 10 ou 11 anos. Olha, Gabriela, tu achas que o facto de viveres em Inglaterra, num país onde não se fala português, quer dizer, não é a língua oficial, te dá, e nos dá a nós, eu também vivo no estrangeiro, nos dá a possibilidade de encarar as literaturas em português de uma outra forma, sei lá, mais aberta ao mundo, mais cosmopolita, não sei. E o que é que tu achas sobre isto? Olha, eu sempre, desde que comecei a ler, que me interessei por literatura em português de outros territórios, aliás, principalmente o Brasil e a África, precisamente. Portanto, não diria que foi o facto de ser imigrante que me trouxe isso, mas de certa forma sim, não é? Porque também depende, lá está, depende das pessoas e do gosto pela leitura. Mas realmente, quando nós não estamos no nosso país, temos uma visão mais abrangente de tudo, não é? Basta o simples facto de falar uma outra língua, não é? Exato, sim, exato. E como escritora? Como escritora, olha, para mim, escrever, essencialmente, é reencontrar a língua, porque tu deves saber, claro. Não é? Quando nós não falamos a língua... Eu falo português todos os dias. Pois, eu não. Mas é uma coisa muito restrita. Pois, tu estás pior que eu. Mas mesmo assim, é muito difícil manter, porque às vezes a gente está a falar e as palavras não vêm, é uma coisa estranha. Então, ler em português e escrever é um bocadinho essa resistência em que a língua se evapora, não é? Porque a língua é uma ferramenta, se não for usada, enferruja. Sem dúvida. Mesmo quando é a língua materna, não é? Exato, mas eu sinto isso. É uma coisa estranha, porque nós ficamos aqui num limbo, não é? Ouvimos inglês o tempo todo. Sinto isso principalmente com os meus filhos. Eles não são fluentes em português. Eles falam português, mas já não têm aquela fluência que teriam se fossem mais vezes a Portugal até. Só vão uma vez por ano, por isso. Mas pronto, mas eu sinto bastante isso. E o facto de lermos e de escrevermos é quase um ato de resistência em querermos... De resistência contra a nossa própria memória, que se desvanece um bocadinho. Não é? Exato, sim. Nara, eu folhei vários números da Capitolina, da revista, e deparei-me lá, às vezes, lá ia aparecendo um texto em inglês, tradução de um texto em português para inglês. Tu achas que será o caminho natural da revista, tornar-se uma versão cada vez mais bilingue, ou trilingue, também podemos fazer qualquer coisa em francês, mas acham que é esse o caminho? Olha, Nuno, eu acho que não até, sabe? Eu acredito que não seja exatamente o caminho. Eu acho que o perfil, assim, da Capitolina já está bem traçado, no sentido de a identidade é essa aí. Eu acho que você se refere a uma coluna que se chama, em outras palavras, que é um espaço que é dedicado para... Exatamente, é um espaço dedicado para escritores e tradutores, para conversarem entre si, né? Então, assim... Às vezes tem um tradutor que quer publicar um texto, quer traduzir um texto de um autor, então aquele espaço está ali para isso. E aí, nesse espaço, tem todas as línguas, né? A gente já fez
espanhol, inglês, agora a próxima tem italiano, eu acho que vai ter uma em japonês, que eu tô, assim, animadíssima para ver, porque, imagina, né, é lindo, eu não sei nada, mas é lindo de se ver, né? Então, Eu tive assim, umas eu aulas de acho japonês e também não sei nada. então, assim, na verdade, eu gostaria de receber até mais línguas, quanto mais idiomas diferentes, melhor. E eu acho que seria exatamente um espaço dedicado para isso. Ser uma revista bilíngue tem os seus problemas, os seus obstáculos, porque a tradução é um exercício muito caro, custoso, né? É uma coisa que custa muito dinheiro. E como a revista é uma revista completamente voluntária, não recebe nada, todo mundo que faz por boa vontade e generosidade, eu não tenho como, de repente, oferecer um incentivo financeiro para que as pessoas façam essas traduções ao ponto de, olha, faça essa tradução específica e eu vou publicar na Capitolina. Então, não é necessariamente isso. Então, sempre a gente conta com a generosidade das pessoas, o interesse em publicar, e só. Então, eu acho que a identidade é basicamente a língua portuguesa, né, a literatura em língua portuguesa de vários cantos do mundo. E eu acho que exatamente uma das funções é o que a Gabriela também falou, que essa questão da língua ser meio que essa bandeira assim, de resistência. Para mim, é até mais que isso, ela acaba sendo um refúgio, é para onde eu posso ir sozinha, em paz, dentro da minha casa. A leitura em português é o meu mundo. E eu fico sozinha nele. Meus filhos também falam um pouco de português, mas exatamente como a Gabriela disse, não tem aquele exercício. Então, quer dizer, a língua portuguesa ainda é um lugar para o qual eu vou e eu não sou incomodada nesse lugar, sabe? É um lugar só meu, exclusivo aqui. Então, é muito importante manter isso, né? E na verdade, o que nós somos, né? A língua. Para vocês também, eu imagino, porque vocês moram fora, né? Do país de origem de vocês. Então, a gente tem, uma vez fora, a gente olha de uma maneira diferente e parece que a gente quer manter, resgatar, conservar, né? Aquelas coisas que fazem da gente o que nós originalmente somos, né? Claro, a língua como alicerce da existência, não é? Gabriela, fala-nos um bocadinho da revista deste mês de dezembro, que a Nara já disse que é enorme. Que surpresas é que vocês têm lá? Quem é que participou? Fala-nos um pouco. E se estiveres aí à tua frente, se tiveres memória disso. É assim, olha, primeiro deixa-me falar um bocadinho da minha colaboração com a Nara, porque acabei por não falar nisso, está bem? Portanto, a Capitolina nasceu, eu penso que foi quando, Nara? Foi em abril, foi mais ou menos. Exato. E nessa altura eu estava ocupadíssima com aquele projeto do bode inspiratório, e então não tive tempo de começar logo com ela, mas o primeiro contato que eu tive foi, a Nara convidou-me para publicar um poema, e então esse foi o meu primeiro contacto com a Capitolina, e depois nos números seguintes ela disse-me, quando tiveres com tempo, quando acabares com esse, porque aquele projeto ocupava-me o dia inteiro, não dava para fazer mais nada. Então, assim que eu consegui ter disponibilidade, então comecei a colaborar com ela na curadoria. Portanto, eu indico convido também alguns autores para escreverem contos ou poemas, e tenho uma rúbrica que é as personagens da minha vida, em que convido alguns autores também para escreverem sobre as personagens literárias de referência que os tenham marcado. E o formato é livre sempre, quer dizer, eu acho que a Capitolina também tem isso de interessante, que nós não impomos temas, nem impomos nada nem sequer impomos espaços, quer dizer, pronto, a coisa nunca pode ser muito grande, não é? Mas como é uma coisa essencialmente virtual, os textos podem ser grandes, pequenos, não tem muita, claro. Isso não tem muita importância. De maneira que é assim, eu faço a minha parte, a Nara faz a dela. Eu não sei que autores a Nara convida, portanto eu não faço ideia. Eu não faço surpresa ideia. Então, depois. Eu só sei os meus, eu só sei os que vão sair da minha parte agora no número de dezembro, portanto os dela não sei. Então quem é que da tua parte? Da minha parte, pronto, da minha parte são 2 excertos de 2 livros que saíram há pouco tempo em Portugal, numa editora novíssima que acabou de estrear, que é a Minimalista, uma editora muito interessante. Se calhar não ouviste falar, já ouvi natural. Falar, já ouvi. Já ouviste falar, porque eles estão a fazer uma campanha.
Pronto, deve ser visto no Facebook, no Instagram, porque eles estão a Talvez. fazer uma campanha com muita força nas redes sociais, e eu acho que é uma editora muito interessante e que de certeza que vai vingar e que vamos ouvir falar dela, porque eles para já aquilo é tipo uma cooperativa de escritores, eles são 12 escritores que se juntaram, penso porque lá está, porque chegar às editoras de renome, digamos assim, é muito difícil e às vezes é impossível. Nós sabemos perfeitamente que não publica só quem quer, publica quem pode, porque as editoras, não é, fazem uma seleção e há pessoas que não conseguem. Há uma série de fatores que não vamos falar disso agora, não? Sim, claro, não, mas portanto, eu acho que eles surgiram para responder a essa falha, digamos assim. Falha, claro. Portanto, eles são pessoas que já escrevem há um tempo e que se calhar já têm coisas publicadas, mas que não publicam como gostariam, e então resolveram juntar-se e publicar os seus próprios livros, não é? Que eu acho que é uma coisa muito interessante. E a editora é muito bonita, se vocês virem, procurem no Facebook. Eu vou prestar mais atenção. No Instagram Minimalista, os designs são muito bonitos. E os 2 livros, que é assim, porque entretanto só saíram ainda 2 livros. E portanto são 2 certos desses 2 livros que vão sair na Capitulina de dezembro. Ok, Nara, não vamos ter tempo, já multiplicamos por 3 o nosso tempo. Olha, nós vamos falando, entretanto, de certeza que vamos ter a oportunidade de falar convosco, não só enquanto fundadoras e participantes na revista, mas enquanto escritoras também. E bem, aí quem nos vê, quem nos ouve, não se esqueça, a Capitulina está à distância de um clique e para ler basta aceder a www.capitulinabooks.com. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio.